Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook, e hoje nós vamos continuar falando sobre arrebatamento e continuar defendendo o arrebatamento somente após a grande tribulação. E hoje nós vamos rebater um argumento que é muito usado pelos que defendem o arrebatamento pré-tribulacional antes da grande tribulação. Eles usam Ló como base. Na verdade, eles usam Ló e Noé. Mas hoje nós vamos falar só de Ló e vou fazer um vídeo também especial Noé, tá? Aqueles que usam Ló para dizer que Sodoma e Gomorra foi destruído e Ló foi tirado, foi livrado, tá? Então por isso, quando começar a grande tribulação, antes disso, Deus vai retirar os crentes da terra e eles serão arrebatados e assim como Ló não sofreu, nós também não vamos sofrer e a ideia é essa. Bom, isso é desprezar toda a história bíblica a respeito de Ló. Você rasgar fora todo o conhecimento passado através da história de Ló. E hoje nós vamos estudar a história de Ló e vamos ver se isso procede mesmo, se isso dá resultado. Então, se você está gostando da série do arrebatamento ou se você gosta aqui dos vídeos do canal, não esquece de deixar seu like e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook. Ajuda o canal a crescer, ajuda esses vídeos a alcançarem mais pessoas, tá bom? Muito bem. Ló, quem foi Ló? Ló era sobrinho de Abraão, filho do irmão de Abraão, Harã. E quando Abraão foi convidado, foi chamado por Deus para sair fora da terra onde ele vivia, de Ur dos Caldeus, para poder herdar a terra prometida de Canaã, ele recebeu uma promessa gloriosa. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, e vamos lendo. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus chama Abraão para sair daquela terra e diz que vai fazer dele um grande povo, uma grande nação, vai levar para uma terra maravilhosa e diz que ele vai ser uma bênção para todas as famílias da terra e que abençoará todos aqueles que abençoarem e amaldiçoará todos aqueles que o amaldiçoarem. Olha que maravilha, tá certo? E quem ficou sabendo dessa promessa? Ló. Ló ficou sabendo dessa promessa, tá? O que diz aqui versículo 4, depois de ouvir essa promessa? Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e Abraão era da idade de 65 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então, a promessa é para quem? Para Abraão. Deus achou graça em Abraão e Deus fez uma promessa maravilhosa a Abraão. E Ló foi convidado a participar dessa promessa, a ir junto para essa terra maravilhosa, para viver do lado, né, fazer parte dessa família abençoada, a bênção começando em Abraão. Maravilha! Então, qualquer ser humano inteligente, dotado de inteligência, sabendo de uma promessa tão gloriosa como essa, não desgrudaria de Abraão. Eu, pelo menos, não soltaria. Mas não foi bem assim que aconteceu. Abraão começou a prosperar porque o Senhor o abençoava. Ló também começou a prosperar. Os dois tiveram muito gado, muito rebanho. E o que acontecia? Cada um tinha a sua posse, cada um tinha os seus animais. E os empregados de Abraão começaram a brigar, se desentender com os empregados de Ló. E Abraão fala, olha, não é certo que a gente fique brigando, causando contenda, nós somos parentes. Vamos fazer o seguinte, você escolhe uma terra e ela é sua. A que sobrar é minha. Vamos ler esta passagem. Gênesis capítulo 13, versículos 7 até o 12. Vamos lá. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló,
Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta de mim, escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei para a esquerda. Bom, Ló tinha ouvido aquela promessa maravilhosa que Deus tinha feito para ele, de dar uma terra abençoada, de fazer dele uma grande nação, um grande povo. Certo? Ló sabia para onde era. Para onde você iria? Se você tivesse com Abraão, se ele te desse a opção, eu diria: Abraão, quero ir para Canaã, a terra que Deus te prometeu, que é uma bênção. É para lá que eu quero ir. Será que essa foi a escolha de Ló? Vamos ver aqui, ó. Versículo 10 em diante. E levantou Ló seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina, armou suas tendas até Sodoma. Olha só. Ló escolheu o caminho contrário, o caminho que não levava à terra que era uma bênção prometida pelo Senhor. Ló foi guiado pelos seus olhos da carne, olhou, viu uma pastagem muito bonita, viu uma terra bem regada onde seus pastos teriam muito, os seus gado teria muito pasto. Ló confiou nas coisas dessa terra. Abraão não se importou. Abraão sabia que o Senhor o levaria à terra onde prometeu. E a terra que o Senhor prometeu, talvez não sendo tão bonita aos olhos, era a terra que ele deveria estar. Ló foi guiado pelos olhos da carne. Ló escolheu partir para o lugar ruim. Foi uma escolha dele, uma péssima escolha. Mas ele decidiu isso. Veja bem, Ló foi para o lado ruim. Ele escolheu isso, sabendo qual era o lado bom. Não é o mesmo contexto de hoje. Hoje, qual é o lado bom? Hoje não existe o lado bom. Onde está a terra prometida por Deus? Nós sabemos que não está nessa terra, que o reino de Deus não é desse mundo, e que nós aguardamos uma nova terra com novos céus, onde habita a justiça. Nós não temos escolha. Nós não podemos falar assim, para que lado você vai? Nós só podemos aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador e aguardar que Ele mesmo venha trazer para nós essa terra abençoada. Veja que é completamente diferente o contexto. Hoje o crente ele não tem escolha. Ele está no mundo, ele vive no mundo e ele está sujeito às maldades desse mundo. Ló poderia escolher o lado bom, escolher Canaã, a terra prometida, que ele sabia que era lá que o Senhor ia abençoar. Mas ele foi pelos olhos da carne. Foi um homem carnal, escolheu o erro e foi para o lugar errado. E lá ficou espantado com as coisas horríveis que viu. Vamos continuar. E Ló, né, apesar de ter ido para Sodoma, apesar de não concordar com a vida daqueles homens, a escolha sendo dele, é claro, ele seria destruído com eles por estar lá. Por que não foi? Pela intercessão de Abraão. Muitos acham que Ló era tão justo assim que merecia ter escapado. Mas nós vemos no capítulo 18 que Abraão se esforça muito com os anjos que foram visitá-lo antes de levar a destruição até Sodoma e Gomorra, e que Abraão intercede. E pela intercessão de Abraão é que Ló é salvo. Vamos confirmar isso com a Bíblia, capítulo 19, Gênesis, capítulo 19, versículos 27 até 29. Vamos ver aqui. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Esta, onde Abraão está aqui agora, é um dia depois da destruição de Sodoma, tá? Ou no momento, vamos lá. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda aquela terra da campina. E viu, e eis que fumaça da terra subia, como fumaça de uma fornalha. Veja bem, Abraão viu a destruição de Sodoma bem de longe, bem distante. Ele não precisou ser arrebatado de lá, porque ele tinha escolhido o lado
em que Deus tinha prometido para ele. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Deus se lembrou de Abraão. Então Ló não era tão justo assim. Vemos que Ló tinha olhos carnais. Vemos que Ló fazia escolhas erradas. Vemos que Ló escolheu pela ambição. E por amor de Abraão, Deus livra Ló. Será que é assim também? Será que nós precisamos de um intercessor humano hoje para que Deus nos leve? Não, somente Cristo. E Cristo não vai interceder por nós. Ele já intercedeu, ele já fez o trabalho na cruz, mas Cristo não vai vir como nosso intercessor, aquele que vai nos tirar do sofrimento. Não, ele vai vir para acabar o sofrimento e estabelecer um reino de paz. Veja que contexto completamente diferente. Você tem que ignorar tudo isso para dizer que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação, porque Ló também foi. Muito bem. Ló foi convidado porque era justo, essa é a ideia. E só serão arrebatados aqueles que são justos. Essa é a ideia. Veja que não somente justos foram convidados a sair de Sodoma, mas todos aqueles que tivessem uma ligação com Ló. Os anjos disseram a Ló, capítulo 19, versículo 14, que chamasse os seus genros, outros parentes. Bom, acredite-se que um anjo tem muito mais entendimento, muito mais sabedoria do que os homens. E pede para chamar genros de Ló. E o que os genros de Ló fizeram? Zombaram, escarneceram, acharam que aquilo não aconteceria. Ficaram para trás e foram destruídos. Se eles aceitam, seriam ímpios que aceitaram ser tirados de lá e ímpios seriam arrebatados? Isso não casa, não combina com o contexto de arrebatamento. Arrebatamento é só para os santos, somente para os santos, verdadeiramente convertidos, e não precisa de convite, serão raptados. Porque a palavra arrebatamento, ela significa retirar com violência. E não foi isso que aconteceu com Ló. Ló não foi retirado com violência, Ló não foi retirado de Sodoma à força. Não foi dessa maneira. Ló não foi arrebatado, caminhou com as próprias pernas. Vamos ver isso? Capítulo 19, no versículo 15. Vamos ler aqui, capítulo 19, 15. Olha lá. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ló, levanta, pega suas 2 filhas, sua mulher, vai logo, Ló. Se já demorou demais. Anda, caminha, vai rápido. Ló estava enrolando para sair de lá. No contexto, capítulo 19, você vê que ele estava enrolando para ir. Então ele não foi arrebatado, porque arrebatamento, procure saber o que significa a palavra arrebatamento. É ser retirado à força e com violência, tá? Lembra do Lula, quando ele foi conduzido coercitivamente? É isso que é um arrebatamento. É ser tirado sem a opção de falar, não, eu não quero ir. Ló enrolou, Ló demorou para ir. E os anjos aguardaram e disseram, vai logo, Ló, que a gente precisa cumprir a ordem do Senhor de destruir essa cidade. Pois bem, o arrebatamento será somente para os justos, somente para aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Ou você acredita que um ímpio será arrebatado por engano? Os anjos vão descer para arrebatar, opa, pegamos esse aqui sem querer, estava junto com o justo? Não, não haverá erro, não haverá engano. Somente aqueles que tiverem com o nome escrito no livro da vida é que serão arrebatados. E a história de Ló, nós vemos que a esposa de Ló, ela saiu da cidade. Ela não sofreu aquele juízo, mas a sua ganância, o seu orgulho, fez ela olhar para trás e o que aconteceu com ela? Se transformou em uma estátua de sal. Mas como pode isso? No dia do arrebatamento, será que alguém que não deveria ser arrebatado vai ser arrebatado? Ou será que quando estiver subindo entre as nuvens vai olhar para trás e falar, opa, o meu carro zero que eu tinha acabado de comprar semana passada vai ficar, aí vai se transformar em uma estátua de sal e vai cair? Isso não vai acontecer. Não vai ter erro, não vai ter gente enganada sendo arrebatada. Por isso que a história do arrebatamento bíblica dos últimos tempos não combina em nada com a história de Ló. Se você quer usar essa desculpa para dizer que o arrebatamento é antes da grande tribulação, você está ignorando todos esses fatos
e você está mentindo para si mesmo. A história de Ló não tem nada a ver com arrebatamento. Nada a ver. O arrebatamento é um rapto, uma retirada com violência daqueles que são os servos de Cristo. Não haverá erro, não haverá engano, e somente os justos são arrebatados. E a justiça de Ló é posta em dúvida, né? Porque ele foi um péssimo exemplo. Um exemplo que não deveria ser seguido por cristãos. Sabemos que depois que Ló saiu de Sodoma, ficou ele somente com suas filhas. E Ló e as filhas de Ló, vendo que não tinha um homem que pudesse dar descendência a Ló, o que aconteceu? Elas embriagaram Ló e a mais velha teve relação sexual com Ló, engravidou dele. No dia seguinte, foi a filha mais nova. Pense bem. Esse é um exemplo de quem seria arrebatado? Alguém que se embriaga a ponto de perder a consciência e não perceber que está tendo uma relação sexual com a própria filha? E o que dizer da descendência de Ló? Da filha mais velha veio os moabitas, da filha mais nova, os amonitas. Povos que foram amaldiçoados, tá? Vou deixar na tela final e também na descrição ao julgamento de Deus para esses povos. Moabitas, amonitas. Povos que foram julgados por perseguir Israel. Povos que foram completamente exterminados da terra. Descendentes de Ló. E Ló, do capítulo 19 em diante, não se fala mais qual foi o fim da história dele. Não casa nem um pouco com a história daqueles que serão arrebatados. Dos crentes em Jesus, que entregaram sua vida fielmente a Ele, que confiaram em Jesus e por esse motivo foram levados. Então, se você quer apoiar o arrebatamento pré-tribulação, não use Ló como desculpa. E nem Noé, porque futuramente nós vamos também fazer uma análise da história de Noé e mostrar para você biblicamente que também Noé não pode ser usado como desculpa para o arrebatamento secreto, para o arrebatamento antes da grande tribulação. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, nem de compartilhar esse vídeo. Obrigado.